aqui hoje, mais uma vez. Né? Gostaria de agradecer a Carmen, a Gláucia pela oportunidade. Hoje o tema de hoje vai ser meditação, né? Então nós vamos falar dos benefícios, como fazer, né? No final, inclusive, vamos praticar um pouquinho, né? Vamos matar a cobra e mostrar o pau, né? Estou aqui novamente com o Luiz Carlos, que vai nos ajudar a falar sobre o tema e conduzir a meditação também. Então, primeiramente, né? O que é meditação? Para que serve? Então, eu diria, né, que a meditação é algo muito importante. Eu diria que é tão importante como a gente aprender a falar, né, como eu estou falando agora. Quando a gente aprende a falar quando criança, né, a gente aprende a falar mais alto, a falar mais baixo, né, modular a voz, de repente. E a meditação é a mesma coisa, só que serve para a gente modular, regular nossa mente, né, que é uma coisa que funciona no automático, como a nossa respiração. Então, um exemplo que eu dou desse descontrole que às vezes acontece, né? E aí entra o papel da meditação. Então, um exemplo que eu dou é, por exemplo, às vezes a gente tenta parar de pensar em alguma coisa e não consegue. Já passou por isso? Sim. Ou então a gente tenta pensar em alguma coisa, né? Manter o foco e também não consegue, né? A mente divaga para outro ponto, né? Então, aí que está, aí que entra o papel da meditação, né? A gente aprende a ter esse controle, né? Isso deveria ser ensinado para a gente desde criancinha, né? Eu, infelizmente, comecei a aprender isso, eu já tinha meus 20 anos, né? Sim. Então, já estava mais velha, né? Só lamento não ter conhecido meditação antes. Mas nunca é tarde, serve para todas as idades, né? Na aula de yoga, a gente trabalha um pouco isso, né? Vai ensinando a ter essa maestria. Até vou aproveitar aqui o espaço para lembrar que as aulas de Kriya Yoga aqui na Pax acontecem segunda-feira às 17 horas e de quinta-feira às 19 horas. Então, espero vocês, estão convidados, né? Claro que lá a gente vai aplicar técnicas específicas, que não é o objetivo da palestra de hoje. Hoje a gente vai colocar a coisa de uma forma muito mais abrangente e até científica também. Aproveitando isso da yoga, né? Existe um conceito trazido por Patanjali, né? Que diz que a meditação é a maestria da mente, né? Então, é a gente conseguir observar a mente, observar esse mecanismo e ter o controle, como a gente tem o controle da nossa voz, né? Você quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Acho que é legal falar o que ele diz, né? Das flutuações, é a cessação das identificações com as flutuações da mente, né? O Patanjali. Então, a ideia é que a mente está em constante fluxo, né? E essa noção de que a gente vai interromper o fluxo, ou de que a gente vai parar a nossa concentração em algum lugar, ela é meia verdade, né? Ela trabalha sempre com um fluxo. Então, esse fluxo, a gente trabalha muito mais como interagir com ele, como orientar ele, né? Do que interromper. Esse fluxo é o próprio pensamento, né? O pensamento ele é uma onda magnética, né? Sim. Inclusive a ciência já falou que existem ondas, né? Sim. Ondas cerebrais. Você pode explicar para a gente um pouco sobre isso? Sim, acho que as ondas, todo funcionamento cerebral ele é regulado por ondas, né? Ele emite ondas eletromagnéticas e você consegue emitir a frequência das ondas, né? Num eletroencefalograma, né? Você tem 5 frequências, 5 espectros de frequência que estão ligados a 5 estados de consciência, né? E então a gente tem, acho que é fácil de achar, quem quiser pesquisar também, mas a gente tem o estado de ondas mais longas, né? Que são ondas delta, que vão de 0 a mais ou menos 4 Hz de frequência, né? Esse estado está ligado a uma meditação profunda, né? Um sono sem sonhos, está ligado a um estado de relaxamento profundo, onde, de certa forma, na maioria das vezes, a gente está funcionando inconscientemente, né? Isso é uma das coisas interessantes, porque a gente vai da frequência mais baixa, de onda mais longa, para mais alta, isso está ligado a um estado cada vez maior de vigília, né? Onde você tem mais atenção. Atenção plena. Atenção plena, exatamente. O relaxamento ele está ligado à onda, frequência mais baixa, né? Então, boa parte da contribuição da meditação é
treinar o cérebro nessas frequências baixas, entrar nesse estado de frequências baixas voluntariamente, né? Então a gente tem de 0 a 4 ondas delta, a gente tem o próximo que é ondas teta, que está associado aos sonhos, à digestão do dia, né, do consciente, que vai mais ou menos de 4 a 8 Hz. Depois a gente tem de 8 a 12 Hz, que é ondas alfa. Ondas alfa é quando fala, não, fulano está em alfa, né, entrou em alfa. Né, isso é comum, né? E ele tem a ver com a quebra, um estado de transição entre o estado mais inconsciente ou mais de ondas longas de teta, tá? E o de ondas beta, que é o próximo estado, que é o onda de vigília. Beta é o que permite a gente executar as coisas no dia a dia, filtrar a realidade, né? Tem um filtro beta que funciona, que é interessante porque nas crianças não existe esse filtro. Então, mais ou menos até os 7 anos, justamente, ele tem a criança ela tem um campo mais aberto, então ela literalmente o cérebro dela funciona numa onda mais lenta, né? Tanto que para a criança não tem como ela, você percebe, né? Não tem como ela aprender a velocidade e a capacidade de foco dos adultos, né? Então, de certa forma, ela está programando o consciente dela, né? Então ela programa, ela é como se fosse ondas abertas que ela vai programar para a vida adulta dela. Então, por isso que tudo que você repete para a criança, você fala para a criança, a criança experiencia, você está programando esse funcionamento cerebral dela na vida adulta. Tanto que a gente vê isso entre gerações, né? Aquele discurso que permeia várias gerações. Né? Normalmente você está, justamente, aí você passa em gerações, você está programando o inconsciente da criança. Né? Então, você tem essas ondas, a beta ela vai até de 13 mais ou menos até 38 Hz, né? Esse é o estado que, para a gente executar tudo no mundo, ele é necessário, mas a gente acaba ficando só nele, né? A gente tem um estado além desse, que é o gama, que é 39 Hz para cima, e esse estado está ligado a uma enorme clareza, tá? Quando você tem clareza do que você está fazendo, você tem o beta, ele tem esse maior espectro de Hertz, né? De 13 a 38, mais ou menos, e isso permite como se fossem várias atividades, vários tipos de concentração. Na transição para o estado de relaxamento ou meditação, a gente passa pelo alfa, cai para o teta. Vai caindo, justamente. A ideia é você cair voluntariamente, né? Só que aí o gama, que é o que acho que é legal falar isso, ele está associado a essa clareza, uma presença que você consegue ter. Uma superconsciência. Como se fosse uma superconsciência, exatamente. Porque está associado a estados de felicidade, né? E essas ondas foram encontradas em monges tibetanos, budistas. Tem estudos famosos, você pode procurar o homem mais feliz do mundo, ou estudos de ondas cerebrais em monges tibetanos. Sim. E você encontra como a meditação... Isso está associado à felicidade, inclusive. Exatamente. Está totalmente associado ao estado de felicidade. Exatamente. Existe até um francês, né? Isso. Se vocês quiserem, podem pesquisar no Google. O nome dele é Mathieu Ricard. Eu não sei se vocês já ouviram, mas é M-A-T-T-H-I-E-U. Richard, né? E Ricard, que é R-A-R-D. Né? Isso aí. Então ele foi... Ele foi como se fosse eleito, né? Eleito, né? O homem mais feliz do mundo, porque ele se sujeitou a ser cobaia para os pesquisadores encontraram ondas gama numa frequência e muito maior do que em qualquer pessoa comum. Então a ideia é que ele consegue estar relaxado e consciente. Mas ao mesmo tempo consciente, não... Né? Exato. Não desligado, não é desligado. Ao contrário, é plena atenção. Ele tem um centro até, acho que vale falar isso. Ele tem um centro, né? Então quem quiser, ele é super científico, assim, ele tem essa abordagem e vale atrás. Muitas pessoas, às vezes, né, a gente vê que vão fazer retiros, né, para meditação, pessoas que vão para a Índia meditar nos Himalaias. Isso tem uma diferença também por questão física, mas não que a gente precise ir lá para conseguir. Mas, de fato, se você vai para lugares um pouco mais isolados, né, numa altitude maior, as ondas, né, cerebrais desse local são menores, né, pela concentração de pessoas.
logo se torna mais fácil você se sintonizar. Sim, isso é outra Essa coisa. é a razão das pessoas, às vezes, irem meditar na natureza ou irem para os Himalaias, né? Devido a essa densidade mesmo, energética. Sim, isso ajuda, né? Mas a gente pode fazer da nossa casa, né? Qualquer lugar tranquilo, tirar uns minutinhos e dá para fazer também. Não precisa se isolar. Sim. Né? Deixando isso claro também. Acho que posso fazer uma ponte Sim, disso? sim. Que já compararam também como você está numa sala de aula, por exemplo, ou numa palestra com um grupo de pessoas, a tendência das ondas cerebrais do grupo se equalizarem, ou seja, elas vão se equiparar. Então, se tem uma pessoa mais relaxada e muitas estressadas, por exemplo, a tendência é a relaxada ficar um pouquinho mais estressada, né? Por isso que chega alguém, às vezes, pesado, a gente fala, o ambiente pesou. E, de fato, é verdade, né? Se chega alguém nervoso, se chega alguém... É outra frequência, literalmente. E faz diferença mesmo, né? Faz diferença. Inclusive, a gente, se está bem e chega no ambiente, também a gente muda, né? Então, vamos ficar atentos aos nossos estados e o que nós queremos gerar nos ambientes, né? Sem dúvida. Bom, e os benefícios, né, de tudo isso? Então, tem diversos benefícios, né, inclusive comprovados cientificamente. Por exemplo, diminuição da ansiedade, né? Porque a ansiedade é você ficar vivendo no futuro, né? Em vez de viver o presente, você fica no futuro querendo controlar uma coisa que ainda não aconteceu. Sim. Então, se você fica nesse estado de atenção plena, né, essa ansiedade diminui. Né? Muitas pessoas também sofrem de insônia, né? Justamente por não conseguirem relaxar e não conseguirem dormir, então não acessam a esses estados, né? E a paz mental também, né? A meditação gera. Também autoconfiança, né? Por exemplo, eu vejo isso, né? Eu estudo ainda, faço uma graduação e observo que às vezes muitas pessoas estudam muito para a prova, né? A gente sabe que estão preparadas, foram às aulas, estudaram, leram um livro, mas chega na hora e fica com medo de dar branco, né? Quer dizer, é a mente que está ali atuando, né? E a pessoa não confia que existe essa inteligência que está além do nosso controle, que vai funcionar, que vai lembrar de alguma coisa, que está ali guardado, que em algum momento você leu. Então, quando você começa a ter esse controle maior, né? E essa consciência, você começa a ter mais autoconfiança, né? Sim, com a clareza, com a sua própria clareza, né? A sua memória, o seu registro, né? Que eu acho que uma coisa está ligada à outra, a gente pode falar. Como que, se você não prestar atenção no que está na sua frente para aprender direito, para registrar direito, né? A hora que você for acessar aquela memória, aquele arquivo, aquele registro, você vai estar confuso também, né? Sim, né? Então, está tudo ligado a esse excesso de informação que a gente tem, a sustentar o foco, né? Sustentar o foco em algo e você aprender algo por inteiro e não em pedaços, né? Isso que você falou sobre o excesso de informação que a gente tem recebido, até pelas tecnologias que nós temos hoje, né? Por exemplo, hoje a gente está numa sala de aula, é muito comum você ver o pessoal teclando no celular, né? No WhatsApp. Ou mesmo a gente entra, às vezes, na internet e vai ver uma coisa e já aparece outra coisa. Ou seja, a gente tem um avalanche de informações o tempo todo, né? Então, manter esse foco é muito importante também para a gente chegar onde a gente quer, porque não para, né? É muita informação chegando, muita informação mesmo. Tem que filtrar. Por último, a conexão interna, né? Também a meditação ajuda. Eu acho que a conexão interna é algo quando você consegue cessar um pouco os juízos e opiniões e observações que a gente faz ou em voz alta ou mentalmente, né? E alcançar um estado de maior aceitação, né? E eu acho que a conexão ela se dá a partir desse estado. Então, como a gente está nesse fluxo, é preciso um certo exercício para alcançar esse estado, né? E aí a conexão interna é dentro de uma aceitação que vai dar essa autoconfiança que você está falando também. Eu acho que é nessa conexão que você consegue estabelecer uma confiança no que você está percebendo, no que você quer fazer, numa meta que você tenha. Muitas ideias, muitos conceitos, muitos valores que a gente tem, são coisas que a gente aprendeu por aí, que não vem da gente, né? E nem sempre isso é aquilo que a gente concorda.
mas a gente vai aceitando no automático, né? Então, essa consciência, a gente consegue ver o que vem da gente, o que não vem da gente, né? O que vem de fora. Super importante. Existe a meditação ativa e a passiva, né? Que isso também é bem importante a gente diferenciar. A meditação ativa é aquela que a gente tem no dia a dia mesmo. Por exemplo, a gente está fazendo uma caminhada, né? Até vou dar indo de casa até o ponto de ônibus, ou indo de casa até o metrô. Então, prestar atenção, você está caminhando ali, os passos que você está dando, a temperatura que está no ambiente, né? O que está acontecendo ao redor, né? Quanta coisa não tem para a gente observar ali. E aquilo, se a gente presta atenção, se torna até agradável, de repente, né? Exato. Não estar ali fazendo uma coisa, pensando em outra, né? E essa é a falta de presença. Ou, por exemplo, a gente vai almoçar, né? Eu mesmo já fiz isso muitas vezes, né? E só fui aprender isso com a meditação. Às vezes a gente senta para almoçar, mal sente o gosto da comida na boca, mal sente a textura, mal sente a temperatura, né? Come correndo. Quer dizer, não estamos aproveitando a vida, né? A gente está que nem uns robozinhos, né? Sim. No automático. Isso, eu acho que vale a gente falar um pouco disso, dos aparelhos digitais mesmo, eletrônicos, né? Como que eles alteram nossas ondas cerebrais, né? Então, não tem problema você usar, mas existe uma moderação e existe um treino cerebral de presença, né? A partir do momento que você está preocupado com o aparelho, o que está lançando, o que não está, né? A rede social, né? Isso te quebra esse estado de atenção e de presença. Então, só para dar um exemplo, eu acho que pode falar como hoje você vê nos shows, né? Nos shows é curioso como que as pessoas ficam filmando o show, né? E não tem às vezes nem presta atenção, fica mais preocupado em filmar do que, né? Ou fazer a selfie, né? Exato. Mais preocupado em fazer o selfie do que viver ali o momento, né? Exato. A ideia é que você vai estar com a atenção compartimentada. Você não vai estar, né? Assim, se você filmar um trecho, uma memória que você queira, né? Eu acho super legal. A questão é que as pessoas estão passando. Não pode ser foco. Esse não pode Exato. ser foco. Elas estão passando experiências parciais nesse sentido. Então, elas mesmas perdem a capacidade de vivenciar a experiência por inteiro, né? Porque elas estão dividindo com o dispositivo, né? A atenção. Já a meditação passiva, né? O foco é como se a gente se auto-observasse, né? Como se a gente ficasse naquela postura de testemunha, né? Observando o que a gente pensa, né? Observando, né? Os nossos mecanismos mentais, as nossas opiniões, até essa forma de agir no automático, a forma de escrever uma redação. Então, essa auto-observação. Testemunhar. Isso gera desapego, né, aos resultados das nossas ações e um estado de contemplação, né? Por exemplo, você está pintando um quadro, né? Então, você observa o movimento que a sua mão está fazendo, né? Como isso é belo, a criatividade que está fluindo daquilo. Exato, né? Que nem agora eu estou aqui falando com vocês, né? Então, é como se eu estivesse me observando, eu mesmo falando, as ideias que estão surgindo. Sim, que é esse estado de atenção. É um estado que flui, né? Uma fluidez que a gente contempla, né? Exato. Está, às vezes, além do nosso controle, inclusive. Né? Então, a ideia... Está além, mas ao mesmo tempo a gente pode ter um pouco. Exato. Então, esse equilíbrio. É treinar isso, né? Acho que é treinar essa atenção. É consciente. A consciência da consciência, né? Ter consciência da consciência. Bom, então, como que a gente faz, né, a meditação? Né? Falamos agora dos conceitos, como funciona, como fazer, né? Como funciona a técnica. Então, assim, qualquer pessoa pode fazer, qualquer idade, né? Não tem restrição, idosos. Tem muita gente que fala, nossa, mas meditar é tão difícil, eu não consigo, é muito chato, né? Tem que limpar a mente, né? E sentar naquelas posições. Não pensar em nada. Não necessariamente, né? Não pensar em nada. Assim, não necessariamente, né? Porque, como a gente falou anteriormente, existe essa meditação ativa, né? Que é naquilo que a gente está fazendo, né? Então, a gente vai vivenciar um pouquinho disso agora, né? Ainda temos 10 minutinhos. Então, a gente vai fazer uma meditação, né?
ancorando um pouco da chama violeta, né? Porque a chama violeta é uma frequência magnética também, né? E as ondas cerebrais são uma frequência magnética. Então, a chama violeta ela vai ajudar a transmutar o que tiver que ser transmutado, o que for negativo. A partir daí, a gente vai passar pelos nossos centros energéticos, os chakras, né? Vamos equilibrar. E, no finalzinho, a gente vai focar nossa mente em algo que a gente quer, né? Que é o tal do foco. Então, vocês vão poder se imaginar fazendo algo que vocês desejam, né? Sempre imaginem algo que seja bom para vocês e bom para todos, né? Sem criar um karma negativo, né? Porque, afinal, existe a lei da atração. Sim. Né? Então é isso. Então vamos começar? Vamos? Então, assim, a gente pode, como eu disse, podemos praticar de casa, né? Não precisa subir para os Himalaias, né? Para fazer, né? Então, sente-se confortável, né? Como nós estamos aqui agora, né? Na sua cadeirinha. Deixe seus pés bem fixados no chão. Aproveita para aumentar essa percepção, como eu disse anteriormente. Sente seus pés no chão. Comece a observar como que está a sua respiração agora, né? Sente a sua respiração. Percebe que esse fluxo, ele é automático, tá? É um pouco além do nosso controle. Então, apenas observa, né? Veja se você está respirando devagar ou se está rápido. Observa os intervalos entre uma inspiração e outra. E aí, imagine lá da planta dos seus pés, né? Um foco de luz violeta, né? Queimando, transmutando. Então imagina que essa luz, esse fogo, ele vai subindo pela planta dos seus pés, penetra a sua pele, né? Penetra os seus músculos, os seus ossos, vai subindo pelas suas pernas, né? Lentamente, suavemente, docemente, até chegar lá na base da sua coluna, no chakra básico. E aí, no chakra básico, a gente vai passar por cada centro energético, né, que corresponde a um plano de consciência. Então a gente vai visualizar essa chama violeta penetrando esse chakra que está ligado à sobrevivência, né, está ligado aos nossa necessidade de alimento, de moradia, reprodução, né? E ele nos conecta com a Terra. Então a gente sente essa conexão, sente essa energia preenchendo essa região toda do quadril, subindo para o segundo chakra. O segundo chakra ligado ao nosso corpo emocional, né? É onde ficam as nossas emoções inconscientes, é onde fica muito dessa programação que a gente falou, recebida na infância. Então visualiza essa chama preenchendo a região do osso sacro. E a chama violeta tem o poder de transmutar a negatividade, de expurgar frequências discordantes, porque ela é uma frequência, a frequência mais alta, né, que tem. E essa energia segue subindo, a chama segue para o terceiro chakra, que é a região do umbigo, né? Esse chakra está ligado ao exercício da vontade, né, no mundo, está ligado a como atuamos, né? E esse senso de poder interno, né? Onde, quando está sobrecarregado, as pessoas tendem a achar que devem se impor para os outros, para fazer valer a sua vontade. E quando enfraquecido, as pessoas tendem a não conseguir executar a sua própria vontade. Então visualiza a chama violeta preenchendo, região do umbigo, estômago. E essa chama sobe até o coração. E agora a gente entrou já no plano de alma. O coração é esse plano
da empatia, né? Da compaixão. A capacidade de se colocar no lugar dos outros, a generosidade. Então, preenchendo, relaxando. E a chama segue subindo para o chakra da garganta. O chakra da garganta tem a ver com a nossa capacidade de expressar a nossa verdade interna. Ele tem um bloqueio histórico, principalmente as mulheres, pelos abusos históricos sobre o feminino falar a sua verdade, né? E a gente está vivendo um despertar desse chakra, então é importante se conectar com a sua verdade, se conectar com o que você sente de verdade, respeitar isso, né? Expressar isso. E ele segue então para o sexto chakra. O sexto chakra, ponto entre as sobrancelhas, está ligado à clarividência, à abertura da intuição, né? Quando a gente tem o panorama maior das coisas, né? A gente se abre para perceber e aceitar o panorama maior das coisas, a gente desenvolve um senso de confiança com o conjunto do universo, com o que nos acontece, com o que a gente faz. E segue para o topo da cabeça. No topo da cabeça é o chakra por onde recebemos energia universal. É o chakra por onde completamos nosso senso de comunhão, né, com a natureza, com a existência, o nome que você quiser dar, né, mas esse senso de pertencimento, de integridade, né, do conjunto ligado, uma coisa ligada à outra. Sim, e podemos continuar com a chama violeta. E assim a gente vai expandindo, né? Esse nosso campo que vai além desse chakra no topo da nossa cabeça. Então a gente vai se expandindo. Imagina que a chama violeta vai ocupando o ambiente onde você está agora. Vai se expandindo. Ocupa toda a sua residência, toda a sua rua, todo o seu bairro. A cidade onde você se encontra nesse momento. Vai crescendo, ocupa todo o país onde você mora. E aí, se você está na América do Sul, como nós, né? Vai ocupando a América do Sul, América do Norte, Oceania, África, Ásia, Europa. Então se imagina em conexão com todo o planeta, né? Imagina a chama violeta ocupando todo o planeta Terra. E assim a gente se conecta a tudo, se tornamos um. Aí lentamente a gente vai recolhendo essa energia. Então imagina a energia descendo, né? Imagina o globo, o planeta Terra, o globo. A energia vai descendo de cima a baixo. E aí ela vai voltando para onde você está agora, para sua cidade, para sua casa, o ambiente onde você se encontra. Até encontrar novamente o topo da sua cabeça. E aí vai descendo, né? Passa pela cabeça, pelos olhos, pelo nariz, pela boca, pescoço, coração. Vai descendo, passa pelo tórax, sua cintura, glúteo. Vai descendo pelas suas coxas, pelas suas pernas, até chegar novamente lá na planta dos seus pés.
A energia é armazenada novamente lá no centro da Terra. E agora, estando lá com o campo limpo, a gente pode visualizar no topo da nossa cabeça. A gente visualiza uma cascata de luz dourada que vai preencher esse espaço que nós abrimos. É uma cascata mesmo, uma ducha, que escorre desde o topo da cabeça, nos infundindo com nova programação de alma, criatividade, paz. Vai escorrendo, preenchendo a cabeça, pescoço, ombros, braços, tronco, órgãos internos, escorrendo até a base da coluna. Pronto, com esse simples exercício você já está pronto para fazer o que você tem que fazer e se manter nesse estado mental. Então nós agradecemos a sua presença. Espero que vocês repitam esses passos que são muito fáceis, né? 10 minutos dá para fazer. Então, muito obrigada, namastê. Obrigado. Até a próxima.